Olá, tudo bem? Vamos começar a nossa escola dominical online. Estou feliz com aqueles que já têm estudado conosco e mais alegre ainda com aqueles que estão chegando hoje. São todos bem-vindos a estudar a Bíblia. Hoje eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas. Então, indo ao Novo Testamento, é Mateus, Marcos, Lucas. Vamos para o capítulo 1 de Lucas e nós vamos ler do versículo 26 até o 38. Lucas, capítulo 1, do versículo 26 até o 38. E hoje nós vamos estudar um dia tão especial para a humanidade, para o mundo cristão em especial, lições do Natal. Lições do Natal. Bíblia aberta? Então vamos começar. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Agora, versículo 34 e 35. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Bíblia lida, vamos pedir a Deus a direção na escola dominical de hoje. Oremos. Senhor, como é bom nós lermos a tua palavra e ainda mais poder relembrar a história maravilhosa do Natal. Momento em que o Filho de Deus assume a forma humana para vir a este mundo através de um bebê e vem para cumprir a sua missão. Alegramos-nos, ó Pai, porque a tua promessa se cumpriu há 2000 anos atrás. E hoje nós estamos lembrando com alegria o nascimento do menino Deus. Venha, ó Pai, falar ao nosso coração através da tua palavra e usa a minha pessoa como um canal. Nos alimente. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Lições do Natal. O Natal sempre causa discussão, né? Alguns são favoráveis a que se celebre o Natal e outros contra. E há muita argumentação, né? Alguns dizem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E certamente não. Mais ou menos os estudiosos dizem que ele deve ter nascido lá pelo mês de março, porque nesse período em Israel é muito frio, então não daria. Outros dizem que a festa tem uma origem pagã, ao deus Sol.
E outros ainda afirmam que Jesus orientou mais a lembrar não do seu nascimento, mas lembrar da sua morte. Olha, há muita argumentação para que não se celebre, mas, veja bem, há um argumento contundente. Quando nós lemos na biografia de Billy Graham, o grande pregador, grande evangelista norte-americano, Billy Graham faz uma colocação muito importante para nós nesse momento. O maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Então nós temos muito a comemorar. Independente da argumentação contrária, a argumentação maior a favor é que ele veio a esse mundo, assumiu a forma humana. É o Deus que encarna. Isso é magnífico, isso é maravilhoso e isso nós temos que celebrar nesse Natal. O nascimento de Jesus, não é? É um fato histórico que mudou o panorama internacional em todos os tempos. Hoje nós temos a história dividida antes de Cristo e depois de Cristo. E com essa história maravilhosa da vinda de Jesus Cristo ao mundo, o Verbo encarnado, nós vamos aprender, na escola dominical de hoje, lições do Natal. Vamos aprender algumas lições que o Natal nos traz com o nascimento de Jesus. Em Lucas capítulo 1, versículo 31, nós encontramos: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. É o anjo Gabriel tendo aquele encontro especial com Maria e relatando a ela a missão que Maria teria naquele momento histórico da humanidade, no momento em que Deus estará transformando a humanidade com a vinda do seu filho. E no versículo 32 de Lucas, capítulo 1, o anjo Gabriel ainda fala: Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ela começa agora a conhecer quem ela iria trazer no seu ventre. Qual era a missão que Deus tinha para esta serva dele. E ao lermos ainda o versículo 33 do capítulo 1, descobrimos: Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha que maravilhoso. Há 2000 anos atrás, a história estava sendo realizada, a promessa de Deus estava sendo cumprida. E aí está o comunicado do anjo Gabriel para Maria. E ela estava conhecendo a sua missão. Primeiro ponto em destaque aí, ela recebeu uma notícia muito especial. Quem seria o filho dela? E aí a gente percebe, quando o anjo Gabriel comunica a ela, algumas coisas interessantes, que nós vamos passar a aprender agora. Algumas lições no momento especial da vida de Maria. A primeira delas, a primeira lição que o Natal nos traz, é a respeito de Maria e José. Então isso é importante. O casal foi fundamental para o cumprimento da promessa. Maria e José. Então a primeira lição é a respeito de Maria e José. Maria era realmente bem-aventurada, era feliz. Maria era uma mulher de Deus. Foi escolhida por ser uma pessoa íntima do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E ela tinha a vida, os encargos pelas coisas do Senhor. Era alguém que estava fazendo a vontade de Deus, cumprindo os propósitos de Deus. Então nós temos que admirar muito Maria, porque era uma responsabilidade enorme, e ela se colocou nas mãos de Deus para que se consumasse a promessa feita a respeito da vinda do Messias, a vinda do Salvador. E José também fazia parte do plano. Às vezes nós esquecemos um pouco de José. Por que isso?
Em Gênesis capítulo 49, do versículo 8 a 10, nós começamos a entender que o casal era importante na vinda do Messias, na vinda do Filho de Deus. Judá, teus irmãos te louvarão. É Jacó aí fazendo as promessas para os seus 12 filhos. Tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti. Judá é um leãozinho. Subsiste vindo da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? Versículo 10, de Gênesis 49 ainda. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e os povos o obedecerão. Aí nós percebemos que em todo o Velho Testamento há profecias em relação à vinda de Jesus Cristo. E é o próprio Jacó aí falando que ele viria da tribo de Judá, viria o Salvador, aquele que seria que governaria toda a terra. E se você ler, e até desafio você no Velho Testamento, você vai encontrar muitas profecias, né, e detalhes da vinda de Jesus. E aí nós percebemos algo que nos chama a atenção. Viria da tribo de Judá. A tribo de Judá seria o nascimento dele. E há um detalhe que nos chama a atenção quando nós estudamos a palavra de Deus, é que Maria não era da tribo de Judá. Isso na hora chama a atenção. Não era. Mas vejam bem, para consumar a promessa feita ali a Jacó de Judá, José era da tribo de Judá, o esposo de Maria, o casal. E através dele, a profecia cumpriu plenamente. Todas as profecias que a palavra de Deus traz para nós têm se cumprido, está se cumprindo, e essa se cumpriu ali. Ele veio da tribo de Judá, porque José era da tribo de Judá. Mas, lições a respeito do Natal. A primeira, nós descobrimos o uso, né, nos seus planos, nos seus propósitos, não somente de Maria, mas também de José, e consumou-se. Jesus veio da tribo de Judá e José era da tribo de Judá. Mas nós temos aí uma segunda lição importante do Natal. Jesus veio para nos dar um propósito de vida. Isso é importante. Precisamos ter um propósito de vida. E Jesus veio para isso. Ele cumpriu a promessa no casal Maria e José, e agora estamos aprendendo a segunda lição. Ele veio para dar um propósito de vida. O projeto de Maria estava traçado. Ela já estava praticamente casada com José. Era já feito, praticamente, a união estava estabelecida. Ela apenas ainda não havia estado com José, eles não haviam coabitado um com o outro, e ela iria se casar com ele. Esse é o propósito que Maria tinha em mente, naquele momento ali, ter filhos, levar uma vida normal, como uma dona de casa, como muitas da sua época, né? De repente, ao aparecer o anjo, um plano além da sua imaginação surgiu. Imagine, ser mãe do Filho de Deus. De repente tudo muda. Isso é muito importante. Nós estamos pedindo a Deus para mostrar os seus propósitos, os seus projetos, os seus planos para a nossa vida. E a vida de Maria mudou radicalmente naquele momento. E Jesus, na verdade, trouxe um novo propósito para a sua vida. A partir do instante que nós temos Jesus no nosso coração, entregamos a nossa vida a Ele, o servimos, a nossa vida muda em todos os sentidos. E Ele traça o melhor propósito para ela. E Ele nos usa para a glória dEle. Esse é o maior propósito
daquele que serve a Deus de todo o coração. E nós existimos com esse propósito. E tudo na nossa vida, olhemos para o museu da nossa vida. Nós nascemos no lugar certo. Os papais que Deus nos colocou eram as pessoas para conduzir a nossa vida. Nós estivemos no local adequado. Deus nos escolheu para nascer no Brasil. E você na sua cidade, aí no seu município. Viemos no tempo adequado. Nós não daríamos muito bem se vivêssemos há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, ou mesmo na época de Jesus. Nós nascemos para esse tempo, para sermos usados por Deus para esse momento, e a fim de realizarmos as coisas precisas. Então a gente percebe que a vida com Jesus muda tudo, e Ele estabelece o melhor para nós, e vai além da nossa imaginação, os planos de Deus para a nossa vida, como aconteceu com Maria. Era apenas uma dona de casa, de repente ela se transformou em mãe do Filho de Deus. E sempre devemos ter em mente, me chama muita atenção lá no livro de Jeremias, o profeta Jeremias. Se você nunca o leu, leia, um livro muito especial. Ele fala profundamente a nós, o profeta, e depois leia Lamentações de Jeremias, que complementa o livro. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ele mostra para nós, Deus tem um plano para a minha vida, para a sua vida, como tinha um plano para a vida de Maria e José. O Senhor disse a Jeremias, veja a colocação, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Isso é tão especial, em saber que Deus já tinha nos escolhido, já tinha nos visto no ventre da nossa mãe, antes até de sermos formados. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então Deus já sabe tudo o que vai acontecer na nossa vida. Ele já prepara o melhor. E é tão bom saber que Ele vai mostrando a paz e desenvolvimento da nossa vida, Ele vai mostrando os seus propósitos, como aconteceu com Maria, naquele momento em que ela já estava praticamente casada com José. E nos chama a atenção aí que Deus estabelece o propósito antes da gente existir. E daí Ele nos cria. Então nós já somos amados por Deus antes de existirmos, como aconteceu com o profeta Jeremias. E Maria a mesma coisa, já tinha sido escolhida por Deus antes dela nascer para que ela carregasse no seu ventre o Filho de Deus. E por isso nós temos que ter sempre em mente, a nossa vida é importante. Às vezes nós passamos por momentos que achamos que ninguém nos ama, ninguém nos quer. Nos sentimos temos aquele processo de autocomiseração, né? Ninguém me quer, ninguém me ama. Lembre-se, o mais importante não é ser amado por pessoas, por seres humanos. Porque os seres humanos não têm a voz de Deus, não são a voz de Deus. Se fosse a voz de Deus, não teriam crucificado Cristo. Mas temos o amor do Pai. E a gente não pode desperdiçar a nossa vida com qualquer coisa. Nós temos que usá-la sabiamente para os propósitos de Deus. Por isso, não perca tempo fazendo aquilo que Deus não chamou você para fazer. Olha, não adianta, você vai tentar fazer muitas coisas, você vai bater a cabeça, até que no momento você vai descobrir que não era esse o plano, o propósito de Deus. Por isso que em tudo que a gente vai fazer, qualquer coisa, vai realizar, você deve pedir a orientação de Deus, porque Ele conhece o seu futuro e Ele direciona o melhor para as nossas vidas. Mas vejamos que lições do Natal. A primeira descobrimos que o plano era para José e Maria. Maria teve a segunda lição, aí a conhecer uma missão além do que ela imaginava. Então é importante perceber isso, olha. Jesus veio para dar um propósito de vida e Ele deu um novo propósito de vida para Maria e para nós também. Agora veja bem, terceira lição é a saudação do anjo Gabriel. Isso chama atenção bastante. Terceira lição, saudação do anjo Gabriel. Ao lermos em Lucas, capítulo 1, versículo 28, a encontramos. O anjo, aproximando-se dela, disse, olha que coisa linda,
Alegre-se, alegria, agraciada, você está recebendo uma graça. O Senhor está com você. É essa consciência que temos que ter no nosso dia a dia, não é? É maravilhoso perceber isso, olha. Olha a saudação aí, e a saudação que devemos fazer sempre a nós, né? Alegria, porque temos a graça de Deus e o Senhor está conosco. Veja bem, a verdadeira alegria, de fato, está no centro da vontade do Senhor e viver seus propósitos. Quem não está no centro da vontade do Senhor e não vive os seus propósitos, não tem alegria no coração. E nós percebemos que Maria recebeu essa graça. E sempre está buscando satisfação e alegria. Nós encontramos as pessoas no tempo presente, passaram o ano inteiro, o ano 2022, na busca de satisfação e alegria. Procuraram em tudo, no trabalho, procuraram no dinheiro, em ter bens materiais, nos relacionamentos, enfim, buscando uma série de coisas que supunham ter e dar a verdadeira alegria. E aí nós descobrimos em Maria. A alegria dela estava em fazer a vontade de Deus, estar no centro do propósito de Deus. E nós só teremos essa plena satisfação através de fazer a vontade e cumprir os propósitos do Senhor, como Maria pôde fazê-lo. Veja bem, lições do Natal. Aprendemos aí, não é? Lá em primeiro lugar, vamos relembrar a primeira lição a respeito de Maria e José. O casal estava nos planos de Deus. Descobrimos também que Jesus veio para dar um novo propósito de vida. Deu a Maria e também a nós. Daí nós estabelecemos que a saudação do anjo Gabriel falou muito ao nosso coração. E é tão bom saber que o Senhor está conosco e o Senhor estava com ela. E ela tinha a alegria, alegre-se, alegremos-nos sempre que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Mas a quarta lição, importante, Maria disse sim para aquilo que Deus tinha para a sua vida. Isso é primordial para eu receber a bênção de Deus na minha vida, para eu ser feliz, para eu cumprir os propósitos de Deus para a minha vida. É o que fez Maria, dizer sim àquilo que Deus tinha para a sua vida. Em Lucas capítulo 1, versículo 38, nós temos a resposta dessa serva de Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Na hora, ela era uma mulher de Deus, ela era íntima de Deus, ela cumpria a vontade de Deus. E na hora, ela assumiu a missão que Deus tinha para a sua vida. E aí vemos na cena, na narrativa, então o anjo a deixou. Não era fácil a missão dela. E também não era simples. Imagine você engravidar sem ser casada. Era um momento assim triste, porque em Israel a infidelidade da mulher, ela recebia na época a pena de morte. A lei de Moisés era o apedrejamento, né? E ela iria engravidar sem ser casada, ela estava desposada, ainda não havia consumado, o casamento se consumaria com o coabitar do homem com a mulher. E teria que esconder o fato para não ser morta. E observamos que ela, ali naquele momento, né, em que até o próprio marido, José, era um homem justo, não queria que ela tivesse problema, decidiu abandonar, porque ele não queria que ela fosse morta, apedrejada. Ele não acreditou na própria Maria, na sua missão. E Deus teve que, através do anjo, orientar José, mostrar a José a missão de Maria, que ele estava no plano, junto com Maria, para receber o Filho de Deus na sua casa. Depois nós vimos que Maria teve que fugir para o Egito. Imagine, sair ali da região que ela estava até o Egito, uns 400 quilômetros, andando no animal para esse propósito, né?
Agora, imagine a missão dela, olha, a missão dela, nós estamos vendo aí, que ela disse sim. Era muito árdua. E ela tinha a responsabilidade de cuidar do próprio Filho de Deus. Era uma missão, assim, muito especial. E ela foi escolhida para essa tarefa. Então a missão dela era, de fato, muito complexa. E tão imensa, né? Eu acredito que é uma das mais delicadas de toda a Bíblia. Eu acho que uma das responsabilidades mais sérias de toda a Bíblia foi a de Maria. Mas ela aceitou. E praticamente ela devia ser adolescente, porque os casamentos eram com adolescentes ali. Então veja como ela tinha uma boa formação também espiritual para enfrentar e cumprir e confiar na promessa de Deus, confiar nos propósitos de Deus. Veja bem, lições do Natal. Agora nós temos uma quinta lição. Então, a partir desse momento da responsabilidade que Maria assume diante de Deus em conceber o Filho de Deus, nós passamos para a quinta lição. E muito importante para nós. Quando nós estamos realizando os propósitos de Deus, nada é impossível. Tudo ele opera de uma tal maneira para que a gente cumpra os seus propósitos. A providência de Deus, não existe coincidência, não existe destino, é a providência de Deus que estava sendo feita ali em relação a Maria. Então veja bem, ao ler Lucas 1,36, o próprio anjo reforça, mostra o poder de Deus na vida dela e da própria família. Também Isabel, sua parenta, olha que especial. Ela toma conhecimento ali. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. O nosso Deus é um Deus de milagres. Quando nós cremos nele, ele opera. Tudo que é para o propósito de Deus, ele opera. Nós tivemos no Velho Testamento Abraão e Sara que tiveram filhos na velhice. Aquela que dizia ser estéril. Nós pudemos ver que Deus operou. Sara deixou de ser estéril. Rebeca, Raquel, as mulheres amadas pelos patriarcas de Israel. E ela já está no seu 6º mês de gestação. Isabel estava gerando João Batista. Então João Batista estava com 6 meses no ventre de Isabel. O pai dele era Zacarias. E para reforçar a ideia do que iria acontecer com ela, o versículo 37 ainda traz um conforto para nós enorme. Porque para Deus nada é impossível. Vivemos dias que as pessoas estão com medo de tudo. Estamos em dias de mudanças em nível internacional. Nós temos conversado com pessoas em várias partes do mundo, eles estão percebendo que a natureza está diferente. Recentemente, conversando com amigos em Portugal, estavam assustados. O que está acontecendo naquele momento ali, nunca houve o tempo daquela forma em Portugal. E mesmo aqui em Brasil. Olha bem, no Brasil, melhor dizendo. Veja, parece que nós vamos receber neve daqui a pouco. Em pleno dezembro, em pleno verão, nós estamos usando pantufa, usando cachecol, usando outras coisas. Isso tudo é o momento de alertar a humanidade. Isso está em todo o planeta. A mudança radical. E é uma mudança que está Deus chamando as pessoas para se voltar para Ele, porque nós aguardamos a vinda de Jesus. E os fatos, basta ler a Bíblia, ler os jornais, que nós estamos percebendo que os fatos estão se consumando, as promessas estão se cumprindo. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. O anjo, então, falou a Isabel para encher o coração dela de fé. Encher o coração de fé. E para mostrar a ela que era possível a promessa se cumprir. E deu uma ênfase aí, né? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nós que confiamos em Deus vivemos uma vida tranquila. É claro, temos medo, receio, coisas surgem. Mas nós descansamos nas promessas de Deus. Em todo momento, todas as questões. Essa semana eu participei de uma entrevista de uma pessoa muito especial, acompanhando a entrevista, dirigindo a entrevista, e a pessoa dizia, eu estava no hospital,
Não tinha como conversar com ninguém. E lá dentro do hospital, Deus me orientou. Qual a decisão que eu devia tomar ali junto à equipe médica para a minha cirurgia? Deus operou ali, usou as pessoas. Deus opera em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as situações. Nós temos que confiar nele, descansar nele, porque para Deus nada é impossível. Para mim, sim, as coisas são impossíveis. Eu sou limitado, mas eu vivo, sirvo e sou guiado por um Deus do impossível. E às vezes nós olhamos para as coisas de maneira natural, né? Nós olhamos para nós. Às vezes os nossos problemas parecem serem maiores do que Deus. Devemos tomar cuidado com isso. Os nossos problemas são nada diante do poder de Deus. No instante tudo muda, tudo se transforma. E a orientação é importantíssima. E coloco a todos nós. E que Maria sentiu ali quando o anjo falou, olha, a sua parenta Isabel está grávida, velha, idosa. E olha o que aprendemos aqui na orientação. Creia, caminhe em direção à promessa. Isso é importante. Siga para o propósito do Senhor, porque não existe impossíveis em todas as promessas do Senhor. Nada é impossível para Deus. Basta apenas confiar nele. Sexta lição do Natal. Olha aí, a sexta lição. Maria saiu e foi se encontrar com Isabel. Isso é muito lindo. Ela deixou o seu lugar, deixou a cidade onde ela vivia, deixou aquele espaço, não é? Foi para a casa de Isabel. Então aí ela saiu e foi. E veja bem, quando nós vemos em Lucas capítulo 1, 39, encontramos: alguns dias depois Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Lucas capítulo 1, versículo 40. Onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Olha o maravilhoso momento ali em que ela chega na casa de Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Olha que coisa linda. Que era João Batista, já tinha 6 meses. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então a gente vê aí que no próprio feto, ali em formação, o Espírito Santo estava presente. Por isso que nós não apoiamos de maneira nenhuma o aborto. Em situação nenhuma apoiamos. Porque ali no feto de João Batista, o Espírito Santo estava ali presente. No ventre dela, ela estava cheia do Espírito Santo. Então veja a ação de Deus, o operar de Deus. E a sua fé deve ter aumentado tremendamente, a fé de Maria, porque tudo que o anjo havia lhe dito se consumou. E ali estavam elas juntas, né? Louvando e glorificando a Deus por tudo que Deus tinha feito, estava fazendo e faria através da vida dos seus filhos. João Batista foi o que chama de precursor, ele veio antes de Jesus, anunciar a vinda de Jesus. E depois veio Jesus Cristo. E Isabel, como Maria, era uma mulher de Deus. E ao encontrar-se com ela, esse momento aí do Espírito Santo, né, foi muito especial. Porque, na verdade, né, a gente quer sempre estar perto de pessoas que contribuem para nós para o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Isso é importantíssimo. Nós vivemos com pessoas que nos estimulam, que nos ajudam, que nos dão suporte para cumprirmos os propósitos de Deus. E aí Maria estava com Isabel, que estava ali para dar o apoio necessário com Zacarias a ela. E realmente há alguns que nos sustentam, nos alimentam, né? Isso é importantíssimo, né? Com fé. Mas há também algumas pessoas que nos levam para baixo, né? Então, essas pessoas devemos orar por elas. Os pessimistas, não é? Os que estão sempre no lado negativo. Será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? Vai ter uma tragédia. Pessoas estão cheias em sua mente de negativismo. Não existe otimismo nenhum na vida dessas pessoas. Mas nós devemos estar sempre estimulando, ajudando essas pessoas a sair dessa vida
de negativismo e a entrar, sair da vida de ingratidão, de falta de olhar para Deus, de confiança em Deus, auxiliar essas pessoas a ter um encontro real com Deus, uma experiência profunda. E a gente tem que estar perto de pessoas que realmente nos estimulem. Foi o que aconteceu com Maria. Ela não poderia ficar lá na sua região. Era uma coisa assim que causaria estranheza às pessoas que ali estavam em relação à sua gravidez ali, naquele momento. Ela estava desposada e já era casamento e tal. E havia questionamentos. E ela foi até aquela região, Deus preparou aquela região, naquele local, com Isabel e Zacarias, e a fim dela poder estar ali com pessoas que estavam estimulando, trabalhando, orando por ela em sua missão. Veja bem, 7ª lição. Maria havia achado graça diante do Senhor. Isso é algo lindo, é algo maravilhoso, a 6ª lição. Em Lucas capítulo 1, versículo 30, a encontramos. Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Isso é uma coisa especial. Nós temos a graça de Deus derramada, superabundante em nossas vidas. E Maria, por ser uma mulher de Deus, é claro, o que acontecia? Ela procurava seguir as leis da época. Ela era uma judia, ela seguia o Torá, a lei de Deus, os profetas, né? Mas jamais seria digna ou merecedora de tamanho milagre. Veja bem, ela seguia os profetas, mas nunca imaginaria conceber o Filho de Deus através da ação do Espírito Santo. E o que aconteceu ali? A palavra graça, falada pelo anjo a ela, foi um favor imerecido. E é o mesmo que acontece conosco. Deus nos ama mesmo quando nós não o amamos. Deus nos amou primeiro. Né? Quando nós lemos a Bíblia, a orientação para nós amarmos os inimigos e orai pelos que nos perseguem, muitas pessoas até mexem com a cabeça e não têm essa disposição. Jesus nos amou em relação a nós, éramos inimigos de Deus, contrários à vontade do Senhor. Mas a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, nos alcançou, como alcançou Maria. Aí ele nos chamou para a sua família. Hoje nós somos adotados por Deus para fazermos parte da família de Deus, pela graça de Deus. E Deus fez tudo, porque não merecia nada. Quando Adão e Eva pecaram, eles levaram a humanidade à perdição eterna. Agora veio o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ali, assumiu a forma humana, encarnou-se através, foi concebido através de Maria, ali, naquele momento histórico, momento do Natal que estamos lembrando. Então, a partir da sua vinda, ele veio para nos dar a vida eterna, para nos levar à salvação eterna. E aí nós aprendemos, o Senhor nos abençoando, mesmo sem merecermos e trazendo propósito para nós. O Senhor abençoou ali Maria. Maria procurava cumprir os requisitos, ser uma serva de Deus, mas ela não tinha plenamente. Mas a graça de Deus, ela foi agraciada. A mesma coisa aconteceu conosco. Temos a graça de Deus. Hoje nós temos a certeza da vida eterna. Podemos, nesse instante, partir para a eternidade. Nós vamos morar com Deus para todo sempre. Nós temos a segurança, essa graça de ter os nossos nomes escritos no livro da vida, porque nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele nos deu a vida eterna e, graças a Ele, ter assumido a forma humana, nós temos que nos alegrar muito por isso. Ter vindo a esse mundo, como o Billy Graham nos disse, que é o fato mais comemorativo que nós devemos ter nesses dias. O Filho de Deus, Deus esteve na terra, assumiu a forma humana para salvar os seus filhos. Interessante observar que esse foi um dos principais motivos de Jesus nascer. Qual? Revelar o coração gracioso do Pai. E quando nós vemos em João capítulo 1, versículo 14, entendemos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, a graça de Deus, o coração gracioso de Deus, se mostrou a nós quando mandou o seu Filho, para que viesse aqui para nos dar a vida eterna.
e para trazer em nós, e depois que Jesus Cristo veio, o Espírito Santo veio, e hoje nós temos a alegria do Espírito. A alegria de Deus reina nos nossos corações. E ao lermos João, o Evangelho de João, capítulo 1, 16 e 17, ainda reforça. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então isso é importante, a graça, o favor imerecido de Deus. E é tão bom saber que Jesus Cristo cumpriu toda a lei por nós. Toda a lei foi cumprida por Cristo. Então, e a verdade. E hoje a verdade de Jesus nos liberta, nos libertou. E por isso a importância de comemorar o Natal e aprender as lições do Natal. Porque até aquele momento ali, antes da vinda de Jesus, todos só conheciam o quê? O Deus da lei, o Deus da religião, um Deus assim distante. E ainda mais a visão era, abençoa os bons e pune os maus. Então era essa a forma do relacionamento com o Senhor. Não essa intimidade com Deus que nós temos hoje. Somos a família de Deus, somos o povo de Deus, somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós podemos nos relacionar com Deus, estamos relacionando com Deus a todo segundo, a todo momento. Tudo nós colocamos nas suas mãos. E tudo nós descansamos. E Ele nos guia, nos guarda, nos protege. Ele nos sustenta. É essa intimidade com Deus que foi conquistada através da vinda de Jesus ali, ao encarnar-se através do ventre de Maria. Agora veja bem, concluindo, Jesus veio para mudar tudo isso. E é importante no Natal que a gente lembre-se que o aniversariante não desceu de uma chaminé para te dar presentes. Mas ele subiu numa cruz para te dar salvação. Isso é muito importante. Isso é um autor desconhecido que escreveu. Vou até reforçar. Lembre-se, no Natal, lembre-se que o aniversariante não desceu numa chaminé para te dar presentes. Ele subiu numa cruz para te dar salvação. Então Jesus Cristo veio para salvar a todos que o recebem como Senhor e Salvador. Trazer perdão dos pecados. Ele perdoa todos os nossos pecados. A Bíblia diz que quando nos perdoa, Ele lança nas profundezas dos mares os nossos pecados. Reconciliar com Ele. O homem só tem sentido na sua vida quando ele faz a vontade de Deus. Há um vazio no coração do homem, como dizia Santo Agostinho, que só Deus preenche. E dar um propósito. Isso é importantíssimo. Um rumo na nossa vida. E principalmente mostrar que o homem tem acesso a um Deus gracioso. Foi o que aconteceu com Maria. Ela pôde experimentar essa graça de Deus ali no Natal, há 2000 anos atrás. E pôde cumprir os propósitos de Deus com a sua vida. E pôde cumprir a sua missão. E nós louvamos a Deus porque Maria cumpriu os propósitos do Senhor, trouxe o Filho de Deus a nós, foi usada por Deus. E o último momento, texto bíblico que fala de Maria, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, foi o dia de Pentecostes. E ali ela estava com aqueles 120 em Jerusalém quando o Espírito Santo desceu. E ela pôde sentir, cheia do Espírito Santo, como nós sentimos agora, a mesma coisa de Maria. A mesma sensação, mesmo sentimento de ter a presença de Deus também no seu coração. E ela cumpriu o seu propósito e hoje o mundo inteiro lembra esse momento especial de José, Maria e Jesus nascendo numa manjedoura, mostrando à humanidade o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, numa manjedoura, mostrando a nós a importância, né, de sermos pessoas dependentes de Deus e vivemos uma vida humilde, submissa à vontade de Deus. E como eles cumpriram os seus propósitos há 2000 anos atrás, que nós possamos cumprir os nossos. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos concluir a nossa escola dominical cantando um hino. É o hino Noite de Paz. O hino foi composto por Joseph Moore, lá em 1818. E
Franz Xaver Gruber, em 1818 também. Então eles compuseram esse hino, esse cântico, essa canção. E é importante, né, nesse momento que celebramos o Natal, celebramos porque não importa a data, o dia, não importa uma série de colocações, o que é importante é saber que mais importante do que o homem ir à lua, como diz Billy Graham, foi ele ter descido à terra e vindo através de um menino ali na manjedoura 2000 anos atrás. E nós vamos cantar ao finalizar nossa escola dominical. O hino nos diz: noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor. Entre os astros que esparzem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. E ainda, noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos, mandados por Deus, anunciam as novas dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. E ainda, finalizando, noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor ilumina o menino Jesus. No presépio do mundo eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Antes de nós cantarmos, nós vamos estar em oração, que é importantíssimo. E nós agradecemos porque nós temos sentido o cuidado de Deus. Todos nós que estamos orando, as irmãs que oram e todas as pessoas que participam da escola dominical. Nós oramos em algumas semanas pela vida de Rian, aquele garotinho que estava com Covid. Estava entubado, não havia expectativa nenhuma de que ele tivesse a oportunidade de ser restaurado. E o Senhor restaurou. Abençoou toda a medicação. E hoje eu posso dizer com alegria, e a sua mãe está feliz, porque ele já está em casa com a família. Isso é o poder da oração, a confiança em Deus. Também Paulinho, nós tivemos a oportunidade de recebê-lo visitando a nossa família, e com alegria nós agradecemos juntos, e com a família que veio dele, a dádiva dele estar voltando para casa e continuar o tratamento. Vamos continuar a orar por ele. Nós devemos continuar a orar pelo nosso país. O Brasil está para ver mudanças em nível federal, estadual, e nós devemos estar acompanhando, pedindo a Deus que ilumine e dirija a nossa nação, porque a nossa nação não está no controle daquele que está em nível federal ou em nível estadual, mas é do nosso Deus. O Senhor Deus tem o controle de tudo e nós confiamos nele. Devemos estar orando também por Dimas, que fez a cirurgia lá em Botucatu, tirou os tumores do cérebro. Ele está em acompanhamento e a gente fica feliz porque os médicos disseram que poderia não movimentar a perna direita e ele está movimentando a perna direita. Continuar orando por Dona Sônia, mãe da minha amiga Geisa, orando e agradecendo pela vida da Letícia. A Letícia é filha do seu Joaquim e ela fez a operação de medula. E o maravilhoso é que a sua irmã mais velha, Luciana, ofereceu a ela a medula e elas estão em recuperação. Vamos orar por ela. Nair Jerônimo, uma amiga também, pediu que orasse pela sua saúde, né? Que ela já tem trabalhado com ela há anos. Estamos orando por Vilma também, pela sua recuperação. A Nilcinha também, que foi pedido para que orasse por ela. Eu tenho um amigo e companheiro de escola, o professor Tiago, lá de Boituva, né? Ele está precisando das nossas orações e a gente está orando já por ele, por a cirurgia que ele precisava fazer. Nós temos o colega, o companheiro de quarto de Paulinho, lá no Hospital do Servidor, que pediu as nossas orações, o Sr. Ismael. Devemos orar também pelo sogro da irmã de Gabriela, que é uma das mulheres que oram, o seu Olavo, que teve AVC, pedindo que Deus esteja atuando. Também o cunhado de Nirley, chama-se Muriti. Ele está com problema no coração. E orar pela toda a família e todos aqueles que foram pedidos. Então vamos estar em oração. Oremos. Graça maravilhosa o Senhor nos deu, a vinda do seu Filho ao mundo para nos dar salvação. Gratos ao Pai, porque ali se cumpriu a promessa em José e Maria,
E Maria, serva do Senhor, assumiu o compromisso, desempenhou muito bem e trouxe, através da sua vida, salvação para a humanidade. E o Senhor cumpriu os seus propósitos ali, na sua época, e a salvação veio para a humanidade e ela está sendo pregada, levada até o tempo presente, 2021. Agradecemos ao Pai porque Rian voltou para casa. O Senhor ouviu a nossa prece e ele está com sua mãe tendo saúde, Senhor. O Senhor restaurou. Paulinho está sendo restaurado também, continua operando e gratos por ele já estar em casa. Mas ainda ao Pai continuamos intercedendo. Tem misericórdia do nosso país. Cuida das lideranças em nível federal e nível estadual da nossa nação. Guarda essas mudanças, dirige todos os passos, porque nós confiamos em Ti. Vem estar ao Pai operando também, restaurando a vida de Dimas, restaurando a vida da Dona Sônia. Vem estar ao Pai acompanhando agora a Letícia, nessa convalescença da operação de medula, guardando a Luciana que doou, acompanhando essa família, e o seu pai Joaquim. Guarda também, ó Pai, a irmã Nair, a Vilma, a Nilzinha, todas que precisam da ação Tua em termos físicos. Vem estar também com o nosso amigo Tiago ali em Sorocaba, abençoando a cirurgia, guardando a sua recuperação. Guarda, Senhor, de maneira especial também o seu Ismael, companheiro de Paulinho no quarto, lá no Hospital do Servidor em São Paulo. Guarda também o sogro da irmã de Gabriela, que ora conosco, aí o seu Olavo, e seja restaurando a sua saúde nesse momento de AVC. E seja o Pai também com o cunhado Nilei, o seu Muriti e sua família, com problemas do coração. E tantos outros que pediram as nossas orações. Que o Senhor os acompanhe. E todos aqueles que estão nos assistindo agora, que estão com problemas econômicos, problemas familiares, problemas de dependência de algum vício, que o Senhor esteja dando a eles libertação. Estão com problemas de depressão, e esteja guardando a todos, restaurando-os, e que eles possam sentir a mesma graça, o mesmo poder que nós estamos sentindo nas nossas vidas. Abençoe todos aqueles que assistiram, e que a mesma graça estendida a Maria e seja estendida a todos nós. Oramos agradecidos por esse momento, pela Escola Dominical, e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos agora cantar o hino. Noite de amor, oh, que